Graça e paz, irmãos. Vamos começar com uma oração. Pai maravilhoso, entramos em Tua presença e oração, Senhor. Muito próximos desse projeto maravilhoso de jornada bíblica. Peço mais uma vez a Tua mediação, Senhor, para que o conteúdo absorvido durante a semana seja devidamente compartilhado e assimilado pelos meus irmãos e reforçado em mim também, Senhor, para que todos sejamos edificados. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, hoje nós vamos iniciar a nossa leitura em Neemias. Começaremos a partir do capítulo 1 mesmo. Vamos do 3 ao 11. Aqui nós vamos dar uma analisada quanto que a oração de Neemias foi maravilhosa em relação ao Senhor. Ó, diz assim. Então, Neemias, capítulo 1, versículo 3. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Então aqui, Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era o responsável por servir vinho à mesa do rei, no caso do rei Xerxes, né? Do rei Artaxerxes, perdão. E aí, ele ficou sabendo do quadro de adversidade dos judeus ali em Jerusalém, e se compadeceu muito, e começou a jejuar e buscar ao Senhor. Aí, a partir do versículo 5, ele fez a sua oração. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, vou fazer uma pausa aqui. Então, observem que Neemias, para quem leu Esther, vocês observaram que teve um determinado momento do livro de Esther que havia o rei Artaxerxes. Ele precisava conceder permissão para que os seus súditos e a própria rainha Esther entrassem na presença dele. Então eu estou pegando esse evento como exemplo, porque Neemias, ele inicia a oração dele pedindo, primeiramente, que o Senhor atentasse os ouvidos dele e os olhos para aquela oração. Ou seja, Neemias, quando ele começou a orar, ele se colocou no lugar de um súdito que, antes de pedir alguma coisa, pede permissão para entrar na presença desse rei. Tamanho era o temor de Neemias. Então, ele não simplesmente começava a orar. Ele pedia que o Senhor estendesse o seu cetro e atentasse para a oração dele, mostrando extrema humildade e reverência a Deus na sua oração. E aí, seguindo no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Olha só agora. Dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Versículo 9 do capítulo 1 de Neemias. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e cumprireis. Olha só agora como Neemias foi inteligente. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Até aqui tá bom.
Então, nesse domingo, no culto, o apóstolo Wagner, ele falou no finalzinho da ministração dele, que certas promessas do Senhor já estão preparadas, né? Aquela palavra que ele usou de base em Mateus, né? Batei, abrir-se-vos-á, né? Pedir e dar-se-vos-á, e buscar e encontrareis, né? O apóstolo Wagner falou, ou seja, tem muita coisa que já está preparada para nós, mas nós temos que buscar aquilo para que aquilo se cumpra nas nossas vidas. Às vezes a promessa está lá, mas se nós não tomarmos posse dela, ou mesmo da fidelidade do Senhor em relação a alguma coisa, o Senhor, ele não abre essa torneira e derruba sobre nós. Tem certas coisas que nós temos que buscar, né? E aqui Neemias, ele percebeu que o povo estava sofrendo por desobediência. Mas ao mesmo tempo, ele lembrou de uma palavra que o Senhor disse a Moisés, que se o povo desobedecesse e o Senhor rejeitasse esse povo e mandasse para uma terra estranha, mas que ele se arrependesse em algum momento, que o Senhor voltaria a ter misericórdia desse povo e os resgataria das extremidades da terra, se fosse possível. Então Neemias usou dessa prerrogativa, desse direito que estava ali, dessa promessa que foi dada nos tempos de Moisés, se apropriou dessa promessa para poder aplicá-la nos dias dele e o Senhor ter misericórdia do seu povo e voltar a resgatar o teu povo. Então é Neemias usando a promessa do Senhor, tomando posse dessa promessa para poder aplicar ao povo de sua época. Além de denotar extrema humildade na sua oração, né, pedindo permissão ao Senhor, e reconhecendo e confessando não só os pecados do povo, mas os seus próprios e das casas do seu pai também. Depois, no capítulo 3, nós vamos ver Neemias, ele ficou triste na presença do rei, né, de forma discreta, e o rei percebeu essa tristeza e perguntou para Neemias o que estava acontecendo. Neemias contou para o rei Artaxerxes a gravidade, né, que estava acontecendo na sua terra, como o seu povo estava sofrendo. E Artaxerxes então decidiu mandar Neemias, como era um servo bom e fiel, Artaxerxes lhe conferiu de autoridade, lhe dando o posto de governador, e o enviou para Jerusalém para que ele governasse e ali começasse a auxiliar o seu povo à reconstrução dos muros, né? E assim foi, e Neemias foi para a terra de Jerusalém com a finalidade de reconstrução dos muros. E aí no capítulo 3 de Neemias eles começam a fazer essa reconstrução dos muros de Jerusalém. Porque lembrem, irmãos, na semana passada, em Esdras, começou a reconstrução do templo, e agora em Neemias está acontecendo a reconstrução dos muros, né? Porque toda cidade na antiguidade, para ser protegida de estrangeiros, havia a cidade no centro e havia os muros ao redor, que conferiam proteção a essa cidade. Então esses muros externos de Jerusalém que estavam sendo reconstruídos, porque haviam sido destruídos quando Nabucodonosor, né, como a gente viu no livro de Reis e 2 Crônicas, havia destruído na sua invasão, quando levou os judeus cativos. Depois, no capítulo 4, nós vamos ver que a reconstrução do templo teve a tentativa de ser interrompida, né, por persas invejosos que estavam tentando impedir essa reconstrução dos muros. E aí o Senhor, de alguma forma, fez este esquema, porque eles estavam organizando um conluio para matar os edificadores do muro, né? Só que o Senhor fez vazar esses planos, né? E Neemias, tomando conhecimento do vazamento desses planos, ele pôde tomar uma medida, né, defensiva, para que os muros fossem defendidos apropriadamente. E aí os invasores, percebendo que o plano deles havia sido alertado, eles desistiram e retrocederam no seu plano. Então ali o Senhor, dissuadindo os conselhos e os planos dos adversários, fizeram eles voltarem atrás e desistirem, né? Mas ainda assim o povo que estava trabalhando nos muros, eles trabalhavam de um lado e carregavam armas, né? Espadas no cinto, preparados para a batalha, se assim ela ocorresse. Depois, no capítulo 5, de Neemias, agora, então vamos lá para o capítulo 5,
Nós vamos para os versículos de 6 a 13, aonde o povo estava começando a cometer uma maldade muito grande. Fala de novo, amor, porque eles não tinham recebido o link. Ah, tá. Chegado lá. Então, graça e paz, irmãos. Eu já comecei aqui no livro de Neemias. Atualmente, eu estou no capítulo 5, tá? Versículo 6. Então, Neemias, capítulo 5, versículo 6. Para quem perdeu o começo, não tem problema, porque vai ficar gravado no YouTube, tá? Esses primeiros 10 minutinhos já estão gravados. Então, depois, para quem perdeu esse comecinho, é só rever no YouTube depois. Nossa internet que não chegou aí. Então, continuando. No capítulo 5, versículo 6, nós temos uma queixa aqui em relação ao povo, né? O povo de Judá já estava cometendo uma certa transgressão aqui, ó. Então, vamos ler a partir do versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia. Vou interromper aqui um pouquinho. Então, Neemias, ele recebeu uma queixa dos pobres que estavam sendo explorados pelos mais ricos, né? Então, Judá estava dividido em dois grandes polos, os pobres e os magistrados, que era a classe mais rica. E os pobres estavam se queixando da usura dos mais ricos. Ou seja, os mais ricos, em vez de ajudarem os mais pobres, eles estavam fornecendo certas terras, certos alimentos, e estavam fazendo certos empréstimos, mas o Senhor, no Antigo Testamento, no livro de Moisés, ele falou que jamais empresteis aos seus irmãos com usura. Ou seja, eles estavam cobrando juros pelo que eles estavam emprestando para os irmãos. Então o que estava acontecendo? Os pobres, eles não estavam conseguindo pagar, estavam se endividando, essa dívida estava aumentando ao ponto de eles não conseguirem mais pagar. E aí qual que foi a consequência imediata disso? Eles começaram a venderem o seu próprio trabalho, começaram a ser escravos dos seus próprios irmãos. Então, irmão estava fazendo seus irmãos de servos e escravos. E essa queixa chegou a Neemias. Então esse é o contexto, tá? E aí Neemias se indignou, começou a falar contra esses magistrados e reuniu uma assembleia para fazer um pronunciamento oficial acerca dessa conduta perversa. E aí no versículo 8 continua. E disse-lhes, Neemias falando para os magistrados, né, na assembleia: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, olha só, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outras vezes venderíeis aos vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Porque o que Neemias fez? Para constrangê-los, Neemias acabou de relembrar um pouco a história deles, né? O povo acabou de ser levado cativo para a Babilônia, foi escravo e servo na Babilônia, aí eles voltam pela mão forte do Senhor, e eles são escravizados depois pelos próprios irmãos, então é uma falta de empatia extrema, né? Eles que acabaram de serem escravos pela mão dos babilônios, acabaram de chegar na terra, e tiveram a ousadia de fazer seus próprios irmãos escravos novamente, tipo, esquecendo completamente o que eles passaram pelas mãos dos babilônios. Tanto é que eles não tiveram resposta para dar para Neemias, tamanha foi a impiedade que eles tiveram com seus irmãos. E aí no versículo 9 continua. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não andarieis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, dos nossos inimigos? Também eu, olha só como foi macho Neemias aqui, ó. Meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Então o próprio Neemias estava recorrendo nesse erro, né? Deixemos este ganho, ou seja, ele estava abrindo mão. Estava fazendo algo em semelhança a Zaqueu, né? Só que Zaqueu era num contexto de cobrar o indevido, né? Zaqueu ele cobrava impostos da além da conta. Então quando o Senhor Jesus apareceu para Zaqueu, Jesus falou para ele restituir, né, aquilo que ele roubou dos pobres, né? E Zaqueu não só restituiu, mas deu a mais. E ali o Senhor aceitou a Zaqueu, né? Então aqui Neemias, ele abriu mão desse lucro, se arrependeu ele mesmo também, né? E exortou os outros a fazerem o mesmo. E aí no versículo 11, ó, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas,
porque isso daí estava dado como garantia já por conta dos juros, né? Como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacuda a Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. Então aqui eles fizeram um juramento perante os sacerdotes para ter uma ligação espiritual, esse juramento, para que o Senhor punisse e sentenciasse todo aquele que não cumprisse esses votos e esse juramento de restituição, né? Então para você ver, irmãos, que perverso que foi, mas graças a Deus eles escutaram Neemias e voltaram atrás dessa prática. Depois no capítulo 8, versículo 8, nós temos uma confirmação da nossa jornada bíblica aqui, ó. Olha só o que diz aqui no 8:8, foi quando Esdras abriu, né, a lei e começou a ensinar o povo. E aí no versículo 8 diz assim, ó, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Nada mais é do que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, né? Então o que Esdras começou lá atrás, né, em abrir a palavra do Senhor e ensinar a igreja, né, da época, né, a congregação da época, é o que estamos fazendo nos dias de hoje. Então o Senhor testificando que estamos obedecendo a sua boa e maravilhosa vontade nos dias vigentes e atuais. Depois, no capítulo 9, nós vamos ter um grande resumo, né, da paciência de Deus, né? Mais uma vez, aquele texto grande onde o Senhor mostra quando ele tirou o povo da servidão do Egito, os conduziu ao deserto, os estabeleceu, né? E aqui o relato foi lá de Abraão, né? No relato de Neemias, fala que o Senhor tirou Abraão lá da terra dos pagãos, né? Lá de Ur dos caldeus, trouxe Abraão para a terra de Canaã, né? E ali cumpriu a promessa, dando Isaac na esterilidade da sua esposa, na velhice de ambos. E ali Isaac gerou a Jacó e Esaú, o Senhor escolheu a Jacó, né? Para seguir a descendência. E ali o Senhor fez aquele povo se multiplicar, os tirou do Egito, os conduziu no deserto em desobediência. Apesar da desobediência deles, não faltou a nuvem e as colunas de fogo para proteger do sol, para iluminar a noite. Não faltou maná caindo do céu, né? Não faltou provisão da parte do Senhor de conduzir aquele povo, embora aquela geração tenha morrido por desobediência. Os filhos deles foram conduzidos por Josué e entraram na promessa que o Senhor tinha prometido a Abraão, né? E depois teve os juízes, e depois a monarquia. Desobedeceram demais o Senhor. Tribo do norte foi para a Síria, tribo do sul foi para a Babilônia, como nós já lemos ao longo desse ano, né? E o Senhor teve misericórdia, o Senhor foi suportando a desobediência, a impiedade, a malignidade. E naqueles dias atuais o Senhor ainda estava ainda conferindo misericórdia àquele povo e estava perdoando aquele povo. Então aqui, Neemias fez todo esse resumo histórico para mostrar a provisão e a paciência de Deus em virtude de tantas desobediências ao longo da história. Depois, no capítulo 10, nós vamos ver um comprometimento, né? Todo mundo faz uma aliança, se comprometendo a obedecer o Senhor, né? No capítulo 12, depois, nós vamos ter uma base bíblica para os louvores, né? Para o ministério dos louvores, que nós tanto amamos na Caris, né? Nós temos um texto aqui que entra como uma boa base bíblica acerca dos louvores. Ó. Então nós vamos aqui para o capítulo 12, versículo 46. Então diz assim: porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus, né? Então mostrando que desde a época do rei Davi, o Senhor tinha levantado cantores para glorificá-lo, né? E também, esses louvores eram carregados de ação de graças também. Então, o objetivo do louvor, além de glorificar ao Senhor, é também expormos em cânticos a nossa gratidão pelo que ele nos fez, né? Porque ele criou o homem, né? Desde Adão, né?
criou um mundo para esse homem trabalhar, né? E depois perdoou este homem, né? O Senhor fez tudo isso e continua fazendo nos dias de hoje. Então, a gratidão que nós temos que ter ao Senhor, ela é diária, ela é cotidiana. Seja pelo alimento, seja pelo perdão, por acordarmos com vida em nós, poderíamos ter morrido, dormido, que não seria de certa forma ruim, né? Todo aquele que morre dormindo é um abençoado, né? Mas acordamos e estamos vivos, então a gratidão já começa por estarmos vivos quando abrimos os olhos pela manhã. E depois, finalmente no capítulo 13, nós temos o zelo de Neemias, né? Então Neemias, ele se indigna bastante, né? Acerca da má conduta dos sacerdotes, né? Nós vemos também que a infidelidade nos dízimos, eles não estavam cumprindo o sábado de acordo com o Senhor estabeleceu no templo de Moisés, e ainda havia judeus casando com estrangeiros, se colocando em perigo de ser desviados por esses estrangeiros, né? E Neemias, ele acaba dando bronca, e acaba até se excedendo uma hora aqui, né? Porque se a gente for no versículo 23, ó, então no capítulo 13 e 23, Neemias ficou bravo num nível, que é o que ele fez, ó. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, ou seja, de Asdod, né, eram filisteias, né, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Então, os judeus, eles estavam se casando com estrangeiros, e esses filhos estavam sendo criados pelas suas mães estrangeiras, ao ponto desses filhos não aprenderem nem a língua nativa deles. Então é como se fosse assim, por exemplo, eu, Leandro, brasileiro, vulgo judeu, né, me casei com uma japonesa, vulgo filisteia, né? E aí o nosso filho, de certa forma, a Dessa parece meio japa, até que encaixa a história, né? E aí é como se a Dessa tivesse ensinado só japonês, né, pro Theo, e a língua nativa do judeu brasileiro, o Theo não aprendesse. Então meio que ele perdeu a sua identidade judaica, né? E aí Neemias ficou tão indignado que esses filhos não estavam nem falando judaico, e contendi com eles e os amaldiçoei, ó. Então começou amaldiçoando eles e espanquei alguns deles, espanquei. E lhes arranquei os cabelos. Olha só, será que ele estava feliz com o que ele viu? E os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. E aí ele vai falar por quê no 26, ó. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então aqui, por que Neemias pegou Salomão, né? Porque Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Então, se o homem mais sábio que já existiu foi capaz de ser tentado por mulheres estrangeiras a pecar contra o rei que o levantou e o amou, e derramou sua sabedoria sobre ele, então se o homem mais sábio do planeta cedeu a mulheres estrangeiras, quem és tu, né, judeu comum, para conseguir resistir a algo que Salomão não resistiu? Então seja prudente e case com uma judia, é o que Neemias está falando aqui. Só que ele passou do ponto, né? E nós vamos ver aqui que em Neemias a gente começa já a ter as sementes do farisaísmo, se vocês repararem bem, né? Porque você vê que Neemias, ele teve um propósito bom no coração dele, de fazer aquele povo entender a maldade que eles estavam começando a praticar, e o laço que eles estavam se envolvendo, né? O pecado grande que eles poderiam praticar. Então Neemias estava tentando desviá-los disso, mas isso mostra como que os judeus, quando eles voltaram da Babilônia, o fato deles terem sofrido muito nessa deportação, fizeram eles ficarem muito xiitas em relação à prática, com medo de errar e o Senhor os punir novamente e mandarem eles para longe. Então, aqueles judeus, eles estavam obedecendo na risca, com medo de transgredir qualquer vírgula
da lei, né? E quando nós transportamos essa realidade para o templo de Jesus, a gente entende um pouco os fariseus, né? Por que os fariseus eram daquela forma, né? Por que eles eram tão legalistas? Eles não eram legalistas porque eles eram maus, mas eles tinham tanto medo de transgredir a Torá, de que o Senhor mais uma vez os expulsasse, os espalhasse pelo mundo, que eles preferiam ser legalistas ao extremo, mesmo que eles tivessem que deixar de amar, de praticar o amor, mas que eles ficassem na lei, com medo que o Senhor os punisse novamente. Então, dá para se entender um pouco porque que o fariseu foi moldado dessa forma, né? Porque nós vimos que os judeus sofreram depois muito mais pelas mãos de Antíocos Epifânio, né? Lembra daquela aula de Daniel que eu dei para vocês, de Antíocos Epifânio? Que ele foi, Antipas Epifânio, né? Quarto, né? Que ele foi profetizado por Daniel, que ele impediu, né, os sacrifícios no templo, ele colocou uma estátua de Zeus, um altar de Zeus, né, para sacrificar, e sacrificou um porco no altar. Então os judeus sofreram muito. E para poder tentar impedir esse sofrimento, eles se fecharam na lei e criaram mecanismos de defesa extremos para não transgredirem, né? E aí os herdeiros desse comportamento foram os fariseus, e aí o Senhor Jesus estava tentando os curar desse comportamento, né? Hoje mesmo, quando eu estava caminhando na praia, me veio aquela passagem, né? Quando o Senhor Jesus curava no sábado, né? Curar era uma coisa boa, mas o judeu tinha tanto medo de transgredir o sábado, que para eles, mesmo o curar, mesmo fazer o bem, sendo num sábado, ainda era violável para eles, né? E aí o Senhor Jesus teve que voltar para eles e falando, não, o Senhor, Deus, o Senhor, ele prefere que você escolha a vida num sábado, desobedecendo o sábado, do que você deixa alguém morrer no sábado para poder defender o sábado, né? Então o Senhor Jesus falou, qual de vós, vendo uma ovelha cair numa cova no dia do sábado, não lançará a mão dela para resgatá-la da cova? Quanto mais vale uma ovelha, né? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, né? Nisso Jesus estava falando, logo, é lícito curar, fazer o bem no sábado, entendeu? Então o Senhor Jesus falou, existe uma lei, né? Mas existe uma lei maior que a manutenção da vida. Se você tiver que escolher uma das duas, né? Viole o sábado para escolher a vida, né? Que foi o que Davi fez também, né? Jesus falou que quando Davi entrou no templo, pegou os pães que só o sacerdote poderia pegar, só que Davi não pegou o pão por pegar, ele pegou o pão para alimentar aquelas pessoas que estavam com fome. E ali o Senhor não atribuiu o pecado a Davi, porque ele estava preocupado em alimentar o faminto, né? E o Senhor Jesus diz, bem-aventurado quando alguém tiver fome, você dá de comer para este faminto, né? Porque na verdade você está fazendo isso para mim. Então olha só como esse farisaísmo começa a ser plantado aqui no final de Neemias. E como nós vemos o Senhor Jesus tratando isso, né? Quando ele encarnou, né? Naqueles tempos. E aqui Neemias fechou. Vamos rapidamente aqui para o livro de Esther. Então o livro de Esther, ele é bastante narrativo. Nós vamos continuar aqui a partir do versículo do capítulo 3. Vamos para o versículo 6. Olha só o que diz aqui em Esther 3:6. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então vamos contextualizar um pouco isso daqui. Na semana passada, a gente viu no livro de Esther que esse rei Assuero era o rei Xerxes, né? Então essa história, ela aconteceu antes de Neemias, né? Porque o rei que foi o rei da época de Neemias era Artaxerxes, né? Filho desse Xerxes. Então, Esther aconteceu na dinastia do rei anterior. Então, Esther, ela precede Neemias, tá? Cronologicamente. Isso é importante vocês saberem, só para vocês se situarem mais ou menos. E ali, o rei Xerxes, ele estabeleceu esse Amã como um grande governador. Lembra de José e o faraó? Que faraó colocou tudo sob o comando de José? Aqui foi parecido, né? Xerxes deu o anel do rei para Amã, e tudo que ele decretasse e selasse com o anel era decreto na Pérsia, né? Então Amã, ele se sentiu uma divindade, né? Um deus, porque ele tinha todo o poder com aquele anel na mão, né?
E Mardoqueu, ele era um judeu temente e fiel a Deus. Tendo Deus como único senhor da vida dele, Mardoqueu se recusava a se prostrar sobre Amã. Então a nação inteira se prostrava, menos Mardoqueu. E Amã se indignou muito e se encheu de ira por Mardoqueu se recusar a se prostrar diante dele, né? E aí, ao invés, já está errado, né, de tentar punir só Mardoqueu por essa conduta, ele quis fazer o mal maior. Ele quis punir uma nação inteira, né? Além de Mardoqueu, para punir Mardoqueu, não só em relação a ele, mas ao matar toda a sua nação. Então, para você ver como esse homem era perverso, esse Amã, né? E aí, no versículo 13, nós vamos ver o primeiro holocausto da história sendo levantado. Ó. Então, o holocausto não começou com Hitler, né? Ele começou com Amã, lá na Pérsia. Ó. Olha o versículo 13 do capítulo 3. E enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Então era uma chacina, uma matança de um único dia. Extirpar todos os judeus num dia singular. Olha só. A 13 do 12º mês. Tinha até dia para acontecer isso. E que saqueassem os seus bens. Ou seja, além de matar toda a nação judaica da província persa num único dia, eles iriam roubar esses judeus mortos e iriam colocar esses tesouros no tesouro persa ainda. Então enriquecer o tesouro dos persas a troco do sangue judeu derramado de todas as suas províncias. Então esse era o plano de Amã, né? E aí, no capítulo 4, nós vamos ver aqui que Mardoqueu soube deste plano, né? E tentou, e orou ao Senhor, e o Senhor mostrou a ele para buscar a Ester. Por quê? Porque a Ester era a única judia que teria alguma influência ao rei por ser esposa do rei, né? E aí no capítulo 4, no versículo 13, Mardoqueu faz um pedido para a rainha Ester, para que ela entrasse na presença do rei, né? Só que ninguém poderia entrar na presença do rei se o rei não estendesse o seu cetro primeiro, permitindo que essa pessoa entrasse, né, na sua presença, né? Que é o que nós vemos na oração de Neemias, né? Quando Neemias foi orar ao Senhor, ele pediu primeiro permissão para que o Senhor entrasse diante da presença dele, né? E aqui Ester temeu, porque ela poderia, se ela entrasse sem autorização do rei Xerxes, ela poderia ser morta, né? E aqui no capítulo 4, versículo 13, ó, olha o que diz. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Olha a fé de Mardoqueu, como era grande. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então olha só a fé deste homem. Então Mardoqueu, sabendo que Ester temia pela sua vida, ele falou, ó, é o seguinte: por enquanto você está segura porque você é a mulher do rei. Estou traduzindo, tá? O que Mardoqueu quis dizer. Então, por hora, você está salva porque você é a mulher do rei. Então, só que um dia, este mal pode cair sobre a sua cabeça também. Então, não esteja segura de que, mesmo você sendo casada com o rei, que você, como judia, não vai ser perseguida também por ser judia. E olha só a fé de Mardoqueu. No 14 eu achei isso extraordinário, porque ele falou, porque se de todo te calares, então se você não me escutar e decidir ficar quieto e tentar não interceder ao rei Xerxes, né? Olha só, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Então Mardoqueu, ele tinha certeza que se não fosse por Ester, o Senhor tomaria um outro caminho, mas para Mardoqueu era impossível que o Senhor não viria em socorro a ele. Olha só a fé deste homem, né? E nós vamos ver mais à frente o desfecho dessa fé, né? E aí Ester se constrangeu com isso, né? Essa fé e essa confiança em Deus mexeu no íntimo de Ester. E olha só o que ela respondeu, ó. Versículo 15. Então disse Ester que tornassem de ser a Mardoqueu: vai,
ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que era a fortaleza da Pérsia, né, a principal fortaleza, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Então, Esther levantou um jejum de 3 dias, né, em oração, em busca ao Senhor, para que o Senhor abençoasse a ida dela ao rei, né? Nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Então ela faria parte dela também, não estava pedindo só aos outros. Esther também traria nesse jejum. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se morrer, morrerei. E se perecer, pereci. Então Esther, ali com aquela declaração de fé de Mardoqueu, ela se colocou numa posição que se morrer pelo Senhor, tudo bem agora, tudo bem. Se eu entrar e ainda assim eu morrer, que seja, mas pelo menos eu tentei interceder pelo meu povo, eu tentei salvar o povo do Senhor. E virou outra mulher, né? Depois da declaração de Mardoqueu, parece que encheu de Exato, fé, né? ali teve um renovo. Sim. Então ali a fé salvífica entrou no coração dela, né? A fé neotestamentária que nós temos hoje, naquele momento, com a confiança e fé de Mardoqueu, é como se o Senhor tivesse batizado Esther ali, com aquela fé de Mardoqueu, né? Ela foi feita nova criatura, né? Porque a mulher que temia a morte, né? Anteriormente, naquele momento, se encheu de ousadia e de fé e de coragem, disposta a morrer pelo povo dela, sem nenhum temor mais, né? Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Então teve o jejum de 3 dias por parte de Mardoqueu e de todos os judeus das províncias, e da rainha Esther e das suas servas. E aí, no capítulo 6, nós vamos ver Esther entrar na presença do rei. O rei aceitou a presença de Esther e ainda foi generoso bastante para lhe pedir, ó, peça o que você quiser, que até metade do reino lhe darei. Então, o rei já demonstrou um coração aberto para escutar a petição de Esther, né? E ali, Esther falou que iria revelar ao rei num banquete, né? E aí eles organizaram esse banquete. Eles iram organizar esse banquete. Aí o rei teve um sonho, né? Um sonho ruim. E aí o rei teve a ideia de pedir os registros das crônicas do rei da Pérsia. Então, vocês viram que nós demos um livro de crônicas, né? Aqui na nossa Bíblia. Então era muito comum tudo que acontecesse no reino ser registrado num livro, como se fosse um diário do reino. E esse diário livrava o nome de crônicas, né? E ali, na semana passada, eu li no capítulo 2 de Esther, que uma cilada foi feita ao rei Xerxes pelos seus camareiros, né? Buscando a morte do rei Xerxes. E ali naquela época, Mardoqueu tinha descoberto esse conluio, revelou ao rei, o rei investigou, viu que os camareiros estavam querendo a sua vida. E ali eles conseguiram punir, né? Conseguiram matar esses camareiros. E ali o rei indagou, né? Indagou um dos seus servos. Que bem que foi feito a este homem que me salvou a vida, né? Aí os servos falaram, bem nenhum. Mardoqueu não recebeu bem nenhum. E ali o rei ficou isso no coração. Preciso recompensar este homem de certa forma. E olha só o que o Senhor aprontou para cima de Amã. Olha só. E aí, o rei Xerxes vai perguntar para Amã. Amã, olha só que maravilhoso isso, né? O que se faria a um homem, né? Que salvasse a vida do rei, né? Que honrarias que eu deveria estar esse homem, né? Aí Amã ficou pensando assim, nossa, mas tem um homem que teria mais honras do que eu nesse reino, né? Mas ele tinha que responder uma resposta coerente pro rei, né? Ele não poderia falar algo mal, né? O cara que salvou a vida do rei merece do bom e do melhor e da máxima honraria, né? E aí ele começou a declarar, né? Não, tem que tem que vestir esse homem de panos elegantes, tem que colocar uma coroa, coroa na cabeça dele, tem que colocar ele em cima de um cavalo, tem que desfilar ele por essa cidade, e alguém precisa pronunciar os feitos dele para o povo entender o que ele fez, né? Aí o rei, pois bem, vamos fazer isso então. Então você vai ser o responsável, né? Por preparar este homem, né? Por vesti-lo, colocá-lo no cavalo e você vai entoar os atos desse homem. Deus é bem humorado. Então né? você vê como Deus é um pouco sarcástico também em certas medidas, né? Como o Senhor pegou o homem que Amã queria matar desesperadamente, né?
e fez Amã ter que se submeter a este homem. Para você ver, né? A ideia era Mardoqueu se prostrar diante de Amã. A fidelidade de Mardoqueu fez o oposto, fez Amã se prostrar sobre Mardoqueu, o glorificá-lo perante o povo, né? Conduzir o seu cavalo e desfilar com Mardoqueu durante a cidade, entoando as suas façanhas. Olha só que maravilhoso que o Senhor fez. E aí Amã ficou tão chateado e foi chorando para casa desesperado, confessou para a esposa e ficou indignado com o que aconteceu. Mas o pior estava por vir ainda, porque ia ter o banquete ainda da rainha Esther, na qual ele ia compartilhar a sua vontade para o rei, né? E ali no capítulo 7, Esther, ela vai declarar ao rei que foi levantado cartas, né? Com o objetivo de exterminar o povo, né? E que o autor dessas cartas era Amã, né? E ali o desespero já começou a cair no coração de Amã, porque ele viu que o rei estava favorável, né, a cumprir as palavras da rainha Esther. E ali Amã sabia que o próximo passo seria o rei matar a ele. Então ele começou a se prostrar e deitou na cama da Esther e começou a implorar pela sua vida. Mas ali o Senhor realmente estava brincando com a vida de Amã, né? Porque quando Amã se prostrou na cama de Esther e o rei chegou e viu, ele achou que Amã queria estuprar Esther, olha só. E aí o rei se indignou por completo, né? Porque ele já queria matar Amã, por ele ter tentado matar os judeus. E quando ele viu Amã prostrado na cama de Esther, ele interpretou que ele queria estuprá-la e ele ficou indignado de vez, né? E aí, Amã, ele tinha levantado uma forca para poder matar Mardoqueu. E aí o Senhor pediu para matar Amã naquela mesma forca que ele levantou para matar Mardoqueu, ele foi enforcado também. Então para você ver que todo o mal, né, que Amã direcionou para Mardoqueu, o Senhor como um espelho refletiu para a vida do próprio Amã, né? Então o que ele semeou, o Senhor fez ele colher todo o mal. Então aquele que não reverenciou, ele teve que reverenciá-lo. Aquele que ele planejou matar na forca, ele foi morto por essa forca. E vamos ver mais na frente que os filhos dele foram mortos pela mesma forca depois, né? Porque depois Esther, ela fez mais uma petição ao rei, né? Que o rei permitisse que os persas se juntassem aos judeus para resistir àqueles que queriam matá-los, né? E os judeus foram bem-sucedidos nesse empreendimento. E quando os judeus foram bem-sucedidos, foi que se levantou a festa que eles chamavam de Purim, né? Ali que a festa do Purim, ela foi levantada, né? Que o Purim... Deixa eu lembrar aqui o significado de Purim, que me fugiu aqui. Livramento, não é? Tem um significado a mais aqui que colocou em Purim, mas deixa eu ver se eu acho ele rapidamente aqui. Se os universitários souberem. Aqui, achei. Então aqui, ó, vamos ler os versículos. Vamos lá para o capítulo 9, a partir do versículo 25. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram ele e seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram-se Purim, do nome Pur. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta e dos que viram sobre isso, do que nos tinham sucedido. Então aqui, a festa de Purim é mais ou menos o que a Dessa falou mesmo. Foi por conta desse livramento, né, que o Senhor deu, pelas mãos da intercessão de Esther, né, que o Senhor conseguiu salvar todo um povo de um holocausto que poderia ter acontecido naquela época, né? Então você vê que depois Mardoqueu, ele foi exaltado como segundo em poder na Pérsia, e o anel foi dado agora para Mardoqueu, né? Então, a Mardoqueu, ele substituiu Amã no cargo, né? E aqui aconteceu algo em semelhança ao que aconteceu com José no Egito, né? Porque nós vemos o faraó colocando tudo sobre o poder de José. E aqui nós vamos ver uma semelhança do rei Xerxes colocando tudo sobre o poder de Mardoqueu, né? Então nós vamos ver uma exaltação tamanha em Mardoqueu,
que foi um homem de fé, tipo, extraordinária e rara, né? Foi muito pouco exaltado na Bíblia, a fé de Mardoqueu, né? Mas eu acho que ele teve um dos exemplos de fé mais absurdos, ao ponto dele conseguir mexer com Esther, né? Ao ponto dele conseguir tornar Esther numa nova criatura. Tamanha era a fé de Mardoqueu. Então ele modificou, o indivíduo foi modificado pela sua fé. Então o livro de Esther basicamente é isso, irmãos. Depois nós vamos para Malaquias. Malaquias que, embora curto, muito forte. Malaquias que foi o último profeta do Antigo Testamento, né? Então, na ordem, realmente, Malaquias ele está na ordem certa na nossa Bíblia, porque depois dele já é o Novo Testamento. Em Malaquias, nós vamos no capítulo 1, versículos 6 a 11, onde o Senhor estava indignado com o povo, porque eles estavam contaminando as suas ofertas. Olha só, no versículo 6 do capítulo 1. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor? Agora é Malaquias 1, versículo 6. E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em quem nós temos desprezado o teu nome? Ou seja, o Senhor, como Pai e Senhor, honras lhe são devidas, né? Por conta desse status que o Senhor tem sobre nós, né? E ali o Senhor estava inquirindo, perguntando aos sacerdotes onde estava a honra deles. E os sacerdotes, além de desobedecerem e transgredirem contra o Senhor, eles não estavam se arrependendo, eles não estavam reconhecendo essa transgressão, porque eles perguntavam, em que nós temos desprezado o teu nome? Então nós vamos ver aqui que os sacerdotes daquela geração não estavam reconhecendo seus pecados, não estavam se arrependendo, portanto. E aí o Senhor vai responder para eles no versículo 7. Oferecei sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Agora vem a explicação no 8. Ó. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Olha só que interessante, vou fazer uma pausa aqui, né? Então, lá no livro de Levíticos, nós vemos que as ordenanças dos holocaustos era que animais perfeitos, né, fossem sacrificados. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Os sacerdotes estavam retendo os animais sadios e sãos e perfeitos para eles, e estava dando os piores da ninhada ao Senhor. Então, o melhor fica comigo, o pior fica com o Senhor. E aí, o Senhor, mais uma vez, de forma pedagógica extraordinária, olha como que o Senhor vai ensinar a maldade deles, para eles entenderem a maldade. Aí, continuando no versículo 8. Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Ou seja, beleza, vocês acham que vocês não estão fazendo nada de errado, né? Então pega o seu rei, pega aquela pessoa que o governa, e vai apresentar para ele um animal coxo, um animal cego, ao invés de oferecer para ele um animal perfeito, e vamos ver se esse rei vai aceitar a sua oferta, de modo generoso, entendeu? Então aqui é para eles colocarem esse pecado na realidade e poderem observar o quão perversos eles estavam sendo com o sacrifício do Senhor. Versículo 9. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso conosco, isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Ou seja, então por vocês sacrificarem errado para mim, vocês acreditam que eu estou recebendo a sua oferta? Então vocês estão acendendo fogo e sacrificando em vão. É melhor vocês não fazerem nada. Porque eu não estou recebendo a oferta de vocês. Entendeu? Se é para fazer mal feito, melhor não fazer. Porque eu não vou receber. Ou faz direito com o coração, ou não faz. Entendeu? Porque vocês vão estar desperdiçando o tempo de vocês.
Depois, no capítulo 2, o Senhor vai tocar um pouco agora na moral, né, dos sacerdotes, né? Então aqui, nós vamos para o capítulo 2, nós vamos a partir do versículo 7. Olha só, outra maldade que o Senhor encontrou ali nos sacerdotes, ó. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, ou seja, deve ler a palavra do Senhor, reter este conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, para o Senhor, o sacerdote é aquele que deve ler a palavra continuamente, reter este ensinamento e compartilhar com o povo para poder guiar o povo pela lei do Senhor. Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Que é o que o Senhor Jesus também falou para os fariseus no futuro, né? Vocês, além de irem para o inferno, estão levando outros com vocês ao ensinarem o errado e a deixarem de ensinar o certo. Então, o problema do sacerdote, do pastor, do bispo, do cooperador, do ancião, daquele que deve ensinar o povo e é infiel ao Senhor, é que não só ele está indo para o inferno, mas ele pode guiar milhares juntamente com ele. Então olha só o juízo que ele está trazendo sobre a própria cabeça, né? Depois, nós vamos para o capítulo 3, onde nós temos uma profecia messiânica muito bonita. Então capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, claramente falando de João Batista e de Cristo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Agora prestem atenção aqui, ó. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então por que tem essas duas figuras de linguagem? O fogo, ele serve para poder purificar o mineral. Então ele tira toda a impureza, né? Ao fogo vir, ele limpa aquele mineral, tornando ele uma substância só. Não uma substância composta, mas uma substância única, com pureza, sem nenhuma mácula. E a mesma coisa o sabão dos lavandeiros, que visa purificar e limpar, em deixar uma superfície que estava suja, limpa. Então nós vamos ver que este Senhor, que será anunciado por esse mensageiro, que viria na pessoa de Cristo encarnado, ele teria essa função de purificação e de limpar as transgressões, de purificar do pecado, né? De tornar um estado imundo num estado limpo e puro, né? E assentar-se-á como fundidor, né? Que é o aspecto daquele que mexe com minérios, né? E purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, olha só. E os refinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão oferta em justiça. Então uma linda profecia messiânica, não só prometendo o Messias, mas prometendo aquele que prepararia o caminho do Messias, né? Que é João Batista, que também havia sido profetizado em Isaías, como a gente já leu, e mostrou um pouco do papel desse Messias, né? Que dentre os muitos papéis do Messias, ele teria esse papel de fundidor de lavandeiro, né? De purificar os judeus dos seus maus caminhos, os purificando e tornando o coração deles limpo e santos novamente. E depois, no capítulo 4, versículos 5 e 6, vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão espertos, hein? Vamos lá. Então, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Prestem atenção. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pergunta, essa profecia já se cumpriu? Vamos ver se alguém sabe me responder. Você desconfia se já se cumpriu ou não essa profecia? Eu acho que não. Acho que ainda não. Alguém se atreve? Então vou responder para vocês vão dizer quem que é esse agente. Já se cumpriu. Se cumpriu no Novo Testamento. Quem que é esse Elias?
que o Senhor enviou? Alguém desconfia? O Senhor Jesus respondeu. Quando a gente leu lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus respondeu essa pergunta. Foi João Batista? João Batista, Zinha, perfeito. Exatamente, foi João Batista. Amém. Então foi isso mesmo. Então, como a apóstola falou, esse Elias que ele enviaria era o próprio João Batista. O próprio, Amém. assim como na profecia do capítulo 3 também. Exatamente. Então, Malaquias aqui nós completamos. E agora nós vamos rapidamente ao livro de Jó, onde nós conhecemos bastante, né? Foi uma das histórias mais contadas, né? E então vamos lá em Jó. Cadê tu? Então, Jó, no capítulo 1. Então, se nós formos lá no capítulo 1 de Jó. No primeiro versículo, diz assim. Então, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, né? Então, versículo 1 diz, né? Quais eram os atributos, né, desse homem chamado Jó. E no finalzinho diz que ele se desviava do mal. E isso faz a gente lembrar do livro de Provérbios, né? Porque o livro de Provérbios é aquele livro que nos conta sobre a prudência, né? Lembra que a virtude da prudência é você reconhecer um mal que pode vir sobre você, e você sabendo que se você tomar determinada atitude, aquele mal pode vir, você opta por não tomar aquele caminho e tomar um outro, que se distancia da probabilidade do mal vir até você. Então você reconhecendo a mínima probabilidade de você pecar indo por determinado caminho, você opta aí pelo caminho 100% seguro. Isso é o homem prudente que se desvia do mal, e Jó possuía esse atributo, né? Depois nós vamos ver um outro atributo importante de Jó, no versículo 5, do mesmo capítulo 1. E aí, ó, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Então os filhos faziam banquetes e festas, né? Periodicamente. E ali Jó, quando havia esses banquetes, ó, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, olha só o que Jó pensava: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, além de Jó levantar de madrugada, ou seja, levantar de madrugada significa que Jó, ele não via a hora de fazer essa expiação, ele fazia o mais cedo possível a expiação. E não satisfeito, então Jó ele fazia expiação por pecados não manifestos. Então, ainda que o pecado não fosse manifesto pela boca ou por atos, Jó ainda pensava, meu filho poderia ter pecado, embora meu filho não tenha pecado por boca ou por ato, ele pode ter pecado contra o Senhor no pensamento. Então, por estes pecados do pensamento não manifestos, é que eu estou oferecendo o holocausto. Então, olha só a profundidade deste homem. Ele não estava levando em conta o pecado manifesto, mas até o pecado do pensamento ele estava levando em consideração de fazer essa oferta, esse holocausto, para que o Senhor perdoasse até os maus pensamentos dos filhos. Então era um homem realmente que tinha muita profundidade de obediência e de conexão com o Senhor, né? E aí não foi à toa que no versículo 8 ou 22, né, o Senhor ele faz ele exalta Jó perante Satanás, né?
Então os anjos e Satanás se colocam na presença do Senhor. E ali o Senhor provoca Satanás, né, de certa forma. Ele fala que ele exalta a fidelidade de Jó perante Satanás, o que deve ser um mérito absurdo, né? Imagina Deus colocar o seu nome na boca dele, né, perante Satanás, né, tipo, exaltando os atributos dele perante Satanás. E aí Satanás falou que Jó ele era fiel, porque ele era próspero, né? Porque ele tinha muitos animais, porque ele tinha uma família bem-sucedida, ele tinha uma esposa, tinha muitos filhos. Então, como ele era recoberto de bênçãos, né? Ele era fiel. Mas uma vez que isso lhe fosse tirado, né? Ele amaldiçoaria o Senhor no mesmo instante, né? Aí o Senhor deu permissão de Satanás tocar nesse aspecto da vida dele, né? E aí nós vimos que, vou ler aqui só para vocês verem, a partir do versículo 13, diz assim, ó, do capítulo 1. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então já perdeu jumentos e servos aqui, né? Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos. Então perdeu jumentos, ovelhas e servos, mais servos, né? 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram o fio da espada, e só eu escapei. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em vinho, casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Ou seja, ele perdeu uma quantidade inumerável de servos, de animais, e por fim perdeu todos os filhos, né? Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e lançou em terra e adorou. Olha isso. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito forte, né? Porque eu não me imagino perdendo o Theo, né? Ele perdeu tudo, né? Perdeu animais, perdeu servos, perdeu todos os filhos, mais de um, né? E adorou o Senhor, porque ele soube, desde que ele saiu do ventre materno, tudo que foi dado para ele foi Deus que deu para ele. Então toda a roupa do corpo, tudo que foi dado para ele foi da parte do Senhor. Então ele achou justo aquele que deu poder tirar também, né? Ao momento que ele quisesse. E ali ele não atribuiu culpa nenhuma a Deus, ele foi completamente fiel. Então é extraordinário o que esse homem conseguia produzir de fidelidade, de amor e de gratidão ao Senhor, né? E aí, no capítulo 2, Satanás falou, verdade, até aqui ele foi bem, mas toca na saúde para você ver, né? E aí se nós lemos no capítulo 2, versículo 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas. Lembrando que úlceras são ferimentos profundos da pele. Muitas delas às vezes revelam até os ossos, de tão profundas, né? Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então não foi uma úlcera só. Então foram várias úlceras dos pés à cabeça, né? E Jó tomou um caco para se raspar com ele, como se fosse um pedaço de telha, né? E estava sentado no meio da cinza, porque ele estava em profunda humilhação, né? E aí veio a mulher dele tentando ser agente de Satanás também, tentando fazer ele blasfemar o Senhor, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, a sua própria esposa falando isso, né? Dá para se entender, né, a indignação dessa esposa, porque era uma mulher que era próspera, viu seu marido perder tudo e por fim viu seus filhos todos morrerem, né? Então essa mulher estava cheia de rancor e indignação ao Senhor, né? E pediu para Jó amaldiçoar e morrer logo de uma vez. E aí olha só como Jó a corrige, né? Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Olha só. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então para você ver o nível, né?
Porque, além de saber que tudo vem da parte de Deus, ele soube receber o bem, né? Ele viu que o Senhor deu muitos bens a ele, propriedades e filhos e esposa. Mas ele também vê a mesma coisa, né? Se ele me deu o bem, se eu soube receber o bem, por que eu não vou saber receber o mal também? Isso é uma lição importantíssima para o cristão nos dias de hoje, né? Saber que tudo que nos foi dado até o tempo presente foi por vontade e por força de Deus, e que ele tem total direito de tirar de nós, se ele assim achar, se assim aprover ao coração dele. Nós temos que ter essa disposição de Jó no nosso coração, de estarmos preparados para o dia bom e para o dia mal, né? Para que no momento de uma suposta adversidade nas nossas vidas, nós não blasfememos o Senhor à semelhança da mulher de Jó, né? E aí, depois os três amigos vieram ao encontro de Jó, e ele estava tão mal, ele estava tão devastado pelas perdas e pelas úlceras, que os amigos não conseguiram reconhecer que era ele. Tamanho era o estado de calamidade. E aqui o que corta o coração, no versículo 13, ó, diz assim: e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então eles não conseguiam, não tem o que fazer por você, não tem nada, não tem palavras que eu possa te dar como amigo, que possa aplacar a sua dor. Então só o tempo vai poder digerir isso um pouco, né? Olha só, que profundo, né? E aqui vem e aqui no capítulo 3, eu vou ler, irmão, me perdoe passar um pouco do horário, mas é um dos textos, é muito parecido com Jeremias. Jeremias fez algo semelhante, porque Jeremias também amaldiçoou o dia do nascimento dele, não sei se vocês lembram, em Lamentações de Jeremias, né? Jeremias, a princípio, ele lamentou o seu dia de nascimento, porque ele só sofreu desde que ele saiu do ventre materno, e sofreu como profeta também. Ele não teve dia bom, Jeremias, ali. Só que no fim, Jeremias glorificou a Deus ainda, né? Ele teve a mesma capacidade de Jó. E aqui Jó, ele vai meio que derramar o coração dele e mostrar como é que ele estava internalizando aquilo tudo, né? Olha só, nós vamos ler aqui até o versículo 13 só, depois eu encerro, só para vocês entenderem o tamanho da dor, ó. Depois disto, depois de 7 dias, em total silêncio, ele disse assim, ó: abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Olha só. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se alegre ela entre os dias do ano. Olha só. E não entre no número dos meses. Olha, então que nem entrasse no calendário esse dia. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, olha só, que espera a luz, e não venha e não veja as pálpebras da alva, ou seja, que não venha o amanhecer deste dia perverso, do dia do meu nascimento. Porque não fechou as portas do ventre, então não fechou a minha mãe para que eu não saísse do ventre, né? Nem escondeu os meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Então por que eu não morri antes de nascer? Ou se tivesse saído, por que não morri depois que saí? Né? Olha só o 12. Por que me receberam os joelhos? Ó? Por que tive que ser apoiado no joelho? E por que os peitos para que mamasse? Então por que tinha leite para mamar, para me nutrir, para me desenvolver e sofrer depois? Porque já agora morreria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Então até aqui está ótimo para vocês entenderem o quanto de amargura e de tristeza, né? Então o Jó estava, resumindo tudo isso, o Jó está falando assim: se eu tivesse morrido num aborto espontâneo na barriga da minha mãe, ou se tivesse morrido no nascimento, eu não precisaria estar chorando nenhum desses maus, não estaria chorando a morte dos meus filhos,
a morte dos meus servos, a morte dos meus animais, não estaria sofrendo essas úlceras dolorosas da minha carne, não teria sofrido nada disso. Então, embora ele tenha retido a fidelidade, não tivesse pecado contra o Senhor, ainda assim, isso não impediu Jó de sofrer aquele mal de tamanho intenso e inimaginável para nós, né? E aqui eu encerro. Vou abrir um tempinho para dúvidas. Se não as tiver, irei encerrar. Pode falar, Vânia. Não, é que o Ari sempre quer perguntar, agora ele não quer perguntar. Porque ele fica indignado, por que Deus deu ouvido pro Satanás? Então, na verdade, se você for ver, o desafio partiu de Deus, né? Deus... Exatamente. Isso que eu fico indignado, Lê. Desculpa. Sim, pode falar, ali. Fico indignado. Deus é Deus. Sim. Ele sabe das coisas. Aham. Ele já sabia que jamais Jó ia traí-lo. Sim. Porque ele quis desafiar Satanás. Ele já sabia que o Jó não ia traí-lo, entendeu? É isso que eu fico indignado. Pra que fez o Jó sofrer tanto, né? Coitado do Jó. Sim. Justamente. Nossa. Tantos pra ele fazer sofrer, justo o Jó. Exato. O cara mais fiel a ele fez o Jó passar por isso, né? Eu acredito, Ari, que muitos poucos na humanidade conseguiriam vencer esse desafio para Deus em relação a Satanás. Muitos poucos homens da história da humanidade conseguiriam resistir a tudo isso e se manterem fiéis. Então, Jó era um dos homens únicos que poderiam passar por isso, né? Não à toa que ele foi citado em Ezequiel, né? Naquela passagem que eu falei para vocês, né? Que Deus falou assim: nem se Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, eu perdoaria, né? Essa cidade. Eles só poderiam salvar a si próprios. Então, você vê que Daniel, Noé e Jó eram homens especiais realmente, que entenderam a Deus, né? Jó, você vai ver ainda que ele não compreendeu o Senhor por completo, mas o que ele havia compreendido de Deus já era o suficiente para ele reter a sua fidelidade, né? Mas nós só vamos ter essa resposta ali em Jó 42. Em Jó 42 a gente vai ter essa resposta. Eu vou abrir aqui para o apóstolo, se ele quiser falar alguma coisa agora. Então, pode falar, apóstolo. paz, Queridos. Graça e paz. Tem uma coisa que Deus quer mostrar também a Jó, e de uma forma geral, né? Porque a salvação é um ato da graça de Deus que não é peculiar ao Novo Testamento, mas está lá desde o início. O homem é salvo pela graça e não por obras. Jó, apesar de ser um homem extremamente justo, fiel, e quando ele começa a fazer a sua própria defesa, dá a entender que ele era merecedor da salvação, porque ele era um homem de caráter íntegro. Então tudo ele havia conquistado pela força dos seus atos, né? Então, quando você lê essa defesa de Jó, ele fazendo a sua defesa, e que de uma certa forma Deus compreende o coração do homem e tal, mas Deus foi deixando que o próprio Jó caísse em si e percebesse, né? Então o que acontece? Tanto que lá no final você vai ver que Jó vai falar assim, né? Olha, Senhor, antes eu pensava, eu vou parafrasear, eu pensava que eu te conhecia de fato, mas o que eu percebo é que eu só conhecia de falar, mas agora de contigo estar. Então o próprio Jó, ele toma essa consciência de que tudo que ele era um ato da graça de Deus na sua vida, né? Então, não houve prazer em Deus em fazer Jó sofrer, né? Mas revela que o homem nenhum é salvo por mérito próprio, né? E Deus aprecia muito essa questão do caráter, da integridade, é o que ele mais
realça nos homens, nas mulheres de Deus, um caráter íntegro, de justiça e tudo, né? Uhum. Mas nada disso salva o homem. A salvação é um ato da graça. Uhum. É isso. Obrigado, apóstolo. Então aqui, irmãos, o apóstolo meio que ele já deu um spoiler do que vai acontecer. Então, baseado no que o apóstolo falou, Jó vai ser o nosso último livro da jornada, né? Onde a jornada se encerra. Então, como o apóstolo já apontou esse objetivo do livro, quando vocês lerem a defesa de Jó, tentem enxergar esse elemento que o apóstolo falou, de justificação pelas obras, vão tentando compreender isso ao longo dos capítulos, né? E aí no capítulo 42 nós vamos ter esse desfecho que o apóstolo falou, né? Onde Jó vai compreender o Senhor por completo, né? Aquilo que o Senhor deu para nós compreendermos ele, é claro, né? Porque não tem como abarcar ao Senhor, né? Por completo. Mas Jó ele conseguiu conhecer um aspecto do Senhor que então ele não conhecia, né? Então tentem ler ao longo da semana, agora nós só teremos Jó, já acabamos a Bíblia inteira. Então tentem ler Jó com essa perspectiva, com essa ótica que o apóstolo colocou, né? Dessa defesa, né? De tentar defender-se pelas obras e de não ser alvo da graça do Senhor em si, né? Pode falar, Vânia ou Ari. Me explica essa parte aqui. Os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor. E veio também Satanás. Isso quer dizer, eu não sei, mas aí depois que o Satanás fala que estava rodeando a terra. Então eu imagino que ele, nos dias de hoje, ele também está rodeando a terra. Mas ele face a face com Deus? Oi? No caso aqui, o Satanás ficava face a face com Deus? Sim. Sim. Essa parte que eu fiquei meio sem entender. Pensa como se fosse uma corte, né? Uma assembleia, né? Onde está o Senhor, os anjos, e Satanás sendo mais um anjo, todos se apresentem na presença do Senhor, né? Então pensa como se fosse uma assembleia, entendeu? Onde o Senhor está reunido no trono e os anjos estão na presença dele, e Satanás sendo mais um anjo, estando na presença do Senhor também, entendeu? Só não tem autorização para Não tem autorização? Ele só não ganha autorização. Então, mais ou menos isso. Obrigado, Lê. Não, imagina. Mais alguém, gente? Então vamos encerrar. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais essa quinta-feira, Senhor, onde terminamos praticamente todo o Antigo Testamento também, Senhor, bem como já concluímos o Novo, Senhor, onde o Senhor nos deste muita sabedoria. Obrigado pelo livro de Esther, onde o Senhor nos ensinou o poder da fé de Mardoqueu, Senhor, o quanto que essa fé dele alcançou, sabendo, Senhor, que quando o Senhor quer livrar o seu povo, quando o Senhor quer livrar pelo menos um dos seus fiéis, o Senhor, se não for um caminho, se um caminho for fechado, o Senhor entra por qualquer caminho que o Senhor quer aprover ao Senhor. Então que essa fé de Mardoqueu esteja em nós, Senhor, no momento da calamidade e da angústia, que nós saibamos, tenhamos essa convicção que o Senhor pode entrar por caminhos que nós não imaginemos, bem como Mardoqueu conjecturou este caminho improvável também, Senhor. Te agradecemos também pelo livro de Neemias, né? Onde nós podemos ver o quanto que o Senhor perdoou o seu povo, o quanto que o Senhor fortaleceu o seu povo para que eles reconstruíssem o templo, as muralhas, o quanto que o Senhor, depois de toda a maldade feita, né? Por aquela promessa que o Senhor fez nos tempos de Moisés, a qual Neemias, né? Tomou essa promessa, né? E pediu que o Senhor a aplicasse, que o Senhor novamente perdoou o seu povo, trouxe ele de volta e deu mais uma oportunidade para o seu povo. Te agradecemos também pelo livro de Malaquias, onde o Senhor dá determinado exemplo, como o Senhor gostaria que os seus sacerdotes, seus ministros se comportassem, Senhor. As profecias acerca de João Batista e de Cristo, que vimos se cumprir com exatidão, Senhor. E te agradecemos por último nesse exemplo maravilhoso de Jó, Senhor, o qual resistiu a todo o mal que veio sobre ele, Senhor, ainda reteve a sua fidelidade. E como o apóstolo bem pontuou depois, ele precisava ainda maturar em relação ao instrumento, né, que ele salvava. Ele precisava entender
que não era o seu bem proceder, que não era a sua justiça, as suas obras de retidão, que lhe conferiam a salvação, mas ele entenderia mais para frente que seria fruto da graça e do favor de Deus na vida dele, Senhor. Te agradecemos por todo esse aprendizado, nos fortaleça na leitura deste último livro, pois já já te entregaremos essa jornada, Senhor, para a tua glória e para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Está encerrado, amados. Deus abençoe a todos. Excelente noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.